Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de lógica. Agora que a gente já viu todos os processos aí de raciocínio, a gente vai falar um pouquinho das falácias, né? E o Padre Jorge começa perguntando-se, né, se falácias pertencem à lógica. A vibe dele é de que, tipo, o Aristóteles comentou sobre as falácias na época dele, porque era muito comum os confrontos com os sofistas, né? Então você tinha que conhecer falácias, já tá pronto para responder elas, né, tanto para você não passar vergonha como filósofo na frente dos sofistas, mas ele dá a entender, assim, que falácias não deveriam pertencer muito à lógica, que isso foi só um negócio meio histórico, né. Mas se você pensar que a mente isso aqui sou eu dizendo, né, que se a mente precisa a lógica de alguma forma te leva ao conhecimento, né, você também tem que não adianta só você ter os raciocínios certos e não saber que os errados estão errados, né. Apesar de que se a gente fizer uma analogia com as proposições, né, a gente viu que as proposições afirmativas são uma verdade superior, né, e as negativas uma verdade inferior. Então também a falácia seria um conhecimento inferior, né, assim, saber que uma falácia é uma falácia, seria assim, não seria tão importante quanto conhecer o raciocínio correto, mas de qualquer forma, pelo menos eu acho que é bom saber, né. Mas de qualquer forma o Padre Jorge era mais tipo: "Ah, já que todo mundo fala, né, e já que Aristóteles falou, então vamos falar também, né". Então a primeira questão é saber quais erros são falácias, né. Isso eu acho que é muito diferente dos outros tratamentos de falácia, né, porque falácia acabou virando um nome genérico para qualquer erro, né, assim como um sofisma, né, pelo menos no nosso debate comum. Mas a gente não chama de falácia aqui todo e qualquer erro que pode viciar a conclusão de um argumento, né, porque nas palavras do próprio Aristóteles não teria fim para isso, né, se a gente for catalogar todos os jeitos errados de pensar, seria uma lista enorme, né. Então a gente precisa primeiro entender que a maioria dos erros pertence a uma ciência especial, né. Geralmente é quando você tem uma premissa errada, né. Também acho que o Padre Jorge diferencia entre os métodos de tratar um problema, ele chama de método de solução, né. Eu não sei se é solução de resolver mesmo ou de analisar, né, porque análise também tem esse nome de solução, né. Então ele dá o exemplo do paradoxo, né, de os paradoxos de Zenão, né, que tem sempre aquela coisa do Aquiles nunca conseguir, encontrar a tartaruga, né, alcançar a tartaruga, e o erro é considerar o movimento como partes separadas, né, e não um contínuo. Quando você vai quebrando o movimento em partes, você pode um contínuo, né, você pode quebrá-lo em infinitas partes, né. E aí isso dá a entender que tem uma distância que você nunca consegue alcançar entre Aquiles e a tartaruga, né. Acho que todo mundo conhece esse paradoxo, né, da flecha, que você tem que andar metade da distância, depois metade da metade, depois metade da metade da metade da distância, né, e você nunca chega no fim, né. Mas só procurar paradoxos de Zenão você vai encontrar, né. Então isso também seria um erro devido a ciências especiais, então não faz parte da lógica, né. A lógica só lida com aquilo que é geral, né. Também não são falácias as violações das regras do silogismo. Elas devem se assemelhar à verdade, mas os erros no silogismo são evidentes, né, quer dizer, beleza, se você já sabe que é um erro de silogismo, você já sabe que é um erro de silogismo, não tem por que dar um outro nome para isso, né. Mas o que seriam então falácias? Os erros de argumentação que são falácias, são apenas os que possuem aparência de silogismo, as premissas são inegáveis e a conclusão segue a forma do silogismo, mas que apesar disso é uma conclusão falsa. Ela pode ser definida também como uma violação de um princípio lógico sob o disfarce de validade. Essa é a questão, ela parece verdade, né. Por isso que os sofistas usam ela, né, porque é um negócio que é mentira, mas parece convincente, né, parece uma verdade. Então, haveria alguns sinônimos de falácia, como sofisma, né, um falso silogismo fabricado com um propósito especial de enganar os outros. Um paralogismo, que é um termo de Hamilton e do Kant, que seria um erro, uma falácia inconsciente, né. Então não é que você está, sendo falacioso, não é que você está mentindo ou tentando enganar alguém, mas que você se confundiu, né. E eles usam mais para uma violação da regra de inferência. Muito raro ver esse termo, né. E o paradoxo, que já é mais não é uma falácia, né, algo que vai contra a opinião comum, né, a opinião recebida, né. Então, vamos para a lista aristotélica das falácias. Ele dividiu as falácias em 2 grupos, Aristóteles, né. As falácias devido à linguagem
e aquelas que têm o nome genérico de não devidas à linguagem, né, então fallacie in dictione e extradictione, né. Que os escolásticos davam o nome melhor de falácia in re, né, porque seria na linguagem a primeira, né, e essa segunda, extradictione, né, que não são da linguagem, são in re, que é nas coisas, né. Então as primeiras falácias na linguagem seria a equivocação, anfipologia, composição e divisão, acentuação e figura de linguagem, tá aí os nomes bonitinhos em latim também. Primeiro é a equivocação, né, que é usar a mesma palavra em 2 sentidos diferentes. Então ele dá um exemplo aqui: todas as ações criminais deveriam ser punidas por lei. Processar alguém é uma ação criminal, logo processar alguém deveria ser punido por lei, né. Aqui quando a gente diz ações criminais, quer dizer, crimes, né, ações que vão contra a lei. Na segunda, né, processar alguém por roubo é uma ação criminal, tô falando de uma ação, imagino que seja uma ação judicial, né, um processo contra alguém, né, mas que a gente chama de processo criminal, porque tem o processo civil também. Então, numa hora, ação criminal é você cometer um crime, na outra é você mover uma ação judicial contra alguém, né. Imagino que esse seja os termos, né, eu não sou do direito, mas é basicamente isso, né. Então as equivocações com análogos são as mais importantes e as que preocupavam mais Aristóteles, porque esse caso é bem simples, né, você percebe que não está nesse que a gente viu, né. Mas quando são análogos, é porque a analogia tem, às vezes, um motivo pelo qual as coisas são parecidas, né. Quando eu uso o termo análogo, é porque tem uma proporção de semelhança, né. Então a gente tem um exemplo aqui: nada pode ser uma causa real se não tiver uma existência real. As causas finais não possuem existência real, logo, as causas finais não são uma causa, né. Então, o problema é que a causa final exerce sua influência não por ser uma existência real, mas um objetivo que uma causa eficiente coloca a si mesma, né. Então, o quando eu falo: "Eu quero construir uma casa", né, é uma finalidade que eu boto para mim mesmo, né, onde é que está essa casa? Né, a finalidade tá na minha ação, né, ela é algo que não existe ainda, que justamente eu quero pôr em prática, né. Então, não dá para isso não é verdade esse argumento, né, mas você vê como ele é bem, complicado, né. Então a premissa maior é falsa, cometemos esse erro porque aplicamos uma característica de causa eficiente à causa final devido a ambas serem causas, né, tem essa analogia com o termo causa, né, o conceito de causa. Então o segundo argumento seria a anfibologia, né, esse anfi é que nem de anfíbio que tem 2 vidas, né, então aqui também tem alguma coisa dupla, né, então vamos ver. É uma ambiguidade devida não a uma palavra, como no caso da equivocação, mas à frase como um todo, né, então não é uma palavrinha que pode ser entendida de 2 jeitos, é que a frase pode ser entendida de 2 jeitos. Eu tentei traduzir o exemplo que o padre Jorge deu no inglês, que seria mais ou menos assim: "Diga aos troianos que podem os gregos vencer", né, essa frase você não sabe se é "diga aos troianos que eles podem vencer os gregos", ou "diga aos troianos que os gregos podem vencer", dá para entender ela dos 2 jeitos, né. Aqui é: "Caio foi à casa de Alexandre em seu carro", quer dizer, é o carro de Caio ou o carro de Alexandre, né, não tem como saber. Então você vê que cada uma dessas palavras não tem ambiguidade na palavra, mas sim na construção da frase como um todo. Aí vem as 2 falácias da composição e divisão, que elas em proposições, muitas vezes os termos de várias palavras, eles devem ter suas partes entendidas conjuntamente e às vezes separadamente. E aí as falácias vêm quando a gente faz o contrário do que era para a gente fazer, né. Então ele dá o exemplo de uma frase em que, os 2 termos têm que ser entendidos separadamente, né, como Bacon era um filósofo e estadista, então não sei por que que, não tem exatamente uma coisa que é filósofo e estadista, né, junto, mas são 2 coisas separadas, né. E aqui um caso mais interessante: 5 é 3 e 2. A gente pode dizer isso, né, mas tem que entender que, é uma coisa só. 5 é a junção do 3 e 2, né, senão você pega e fala: 5 é 3 e 5 é 2. Então isso é mentira, né, mas com a primeira frase a gente pode fazer isso: Bacon era filósofo, Bacon era estadista, mas não com a outra, senão fica 5 é 3 e 5 é 2, né, não dá para fazer. Então, nesse segundo caso, seria uma falácia da divisão. Você dividiu coisas que não deveriam ter sido divididas, né. Então galera, o exemplo que o padre Jorge dá, né, bem mais legal que os outros, é o exemplo do John Stuart Mill e do utilitarismo, né. O Mill defendia essa ideia que veio do pai dele, do Jeremy Bentham, que era amigo do pai dele, né, que é o utilitarismo, né, que é a maior felicidade do maior número, né, que isso deveria ser buscado.
Então ele diz assim: cada pessoa deseja sua própria felicidade. Esse sendo o fato, temos a prova de que a felicidade de cada pessoa é um bem para si e a felicidade geral, portanto, um bem para o agregado de pessoas, né? Isso, muitas pessoas falaram que é uma falácia da composição, porque se a gente colocasse num argumento lógico, né, num silogismo, eu não sei se o próprio Mill faz isso, mas o pessoal fez depois, né? Então seria assim, a felicidade de A, B, C, etc, né, todo mundo, né? A felicidade de cada uma das pessoas é a felicidade do agregado das pessoas. Os indivíduos A, B, C, D, etc, desejam a felicidade dos indivíduos A, B, C, D, etc. E aí então a premissa menor, a gente está usando, em latim fica sensu diviso, e na maior sensu composito, né? Então quando eu falo a felicidade de A, B, C, D é a felicidade do agregado de pessoas, eu estou falando, ó, pega a felicidade de cada uma dessas pessoas, bota num pacotinho, por assim dizer, né? E isso, esse pacote com a felicidade de todo mundo, né? Quer dizer, composto junto, né? É a felicidade do agregado das pessoas. Mas quando eu falo que os indivíduos desejam a felicidade de, né, os indivíduos A, B, C, D desejam a felicidade de A, B, C, D, etc., é senso diviso, quer dizer, o indivíduo A deseja a felicidade do indivíduo A, o indivíduo B deseja a felicidade do indivíduo B, o C é do C, etc. Então ele está separado, né? Aqui você está olhando para várias coisas separadas, né? E não para um conjunto de coisas, né? Então não para um composto, né? Mas para uma divisão de coisas, né? Por isso que seria uma falácia da, na verdade eu não sei se da composição, eu imagino, né? Porque você pega os indivíduos ABCD, deseja a felicidade de ABCD, você está juntando, né? Você está falando que por cada um desejar a sua felicidade, todos juntos desejam a felicidade do todo, né? Então você compôs a felicidade individual de tomadas todas em separado como sendo a felicidade do conjunto. Então seria uma falácia da composição, né? Você compôs, juntou algo que você não deveria ter juntado, né? Porque a premissa maior aqui é uma definição, né? Basicamente, né? Então acho que então o erro está que na menor aquilo que deveria estar dividido você compôs. Então falácia da composição, né? A próxima falácia então é eu traduzi como acento, seria acentuação, né? Então Aristóteles diz: acentuação em discurso escrito dificilmente pode gerar falácias, mas apenas na controvérsia escrita, e ele fala na crítica dos poetas. Eu não entendi direito, né? Talvez quando os poemas eram recitados, né? Tem a ver com a. É verdade que o Padre Jorge dá um exemplo escrito, né? Mas tem a ver com a entonação da frase, né? Então ele pega as palavras, acho que tipo as últimas palavras do cardeal Wolsey, né? Que foi um ministro do rei Henrique VIII, né? Que eu acho que ele morreu antes, ele era católico, mas acho que ele morreu um pouquinho antes da reforma mesmo, né? Era na época que tava aquelas crises ali do matrimônio dele, mas acho que ele já estava velho, né? O cardeal e acabou morrendo. Então ele não foi morto por causa disso, mas era um cardeal católico aí do rei Henrique VIII. Então ele fala assim: se eu tivesse servido a Deus com tanto zelo quanto servia ao rei, ele não me teria entregue aos inimigos. Então, dependendo do jeito que a gente lê, né, acho que é desse jeito que eu li aqui, a gente tem a opinião que se ele tivesse servido ao rei, a Deus com tanto zelo, Deus não puniria ele, né, ou seja, o cardeal. O cardeal não teria sido punido se ele tivesse servido a Deus com tanto zelo quanto ao rei. Mas, dependendo de como você lê, quando você põe um acento nesse ele que está sublinhado aqui, dá a entender que Deus não teria sido tão ingrato com ele quanto o rei, né? Então, se eu não tivesse servido a Deus com tanto zelo quanto servia ao rei, ele não me teria entregue aos meus inimigos, porque o rei Henrique VIII entregou, né? Acho que os partidários aí da Ana Bolena, que acho que é da Ana Bolena ou da tem muitas, né, no caso do Henrique VIII, mas queriam que ele perdesse o cargo, né, de ministro, tipo, segundo no comando, né, depois do rei. E realmente isso aconteceu. Então, dependendo de como você lê, tem um significado, dependendo de como você lê, outro, né? Então isso gera uma falácia, né? Porque aí você pode mudar o significado da frase conforme te convém, né? Aí vem a figura de linguagem. Essa falácia ocorre quando a estrutura de uma palavra ou expressão
nos leva erroneamente a crer que o seu significado é análogo ao de formas similares. Então também ele pega um outro exemplo, acho que do mesmo livro, que é o Utilitarismo do Mill, né? E ele fala: a única prova que podemos dar de que algo é visível é que alguém pode vê-lo, e a única coisa de que algo é audível é que alguém pode ouvi-lo. Da mesma forma, eu apreendo que a única prova de que algo é desejável é que alguém realmente o deseja. Então, quando você fala assim, que sei lá, aquele negócio aristotélico, tomista da virtude, de você buscar o maior bem, né? Assim, por exemplo, que Deus é a coisa mais desejável, né? Então, aí você olha para o mundo e fala: as pessoas não desejam Deus, então você não tem prova de que algo é desejável se ninguém deseja aquilo, né. E a resposta, né, é que audível e visível são coisas que podem ser ouvidas e vistas, mas desejável não é aquilo que pode ser desejado, mas aquilo que deve ser desejado, né. Então se as pessoas desejam isso ou não, não interessa, né, mas é que esse audível, visível, desejável parece que é a mesma coisa, né. Então, se audível e visível são coisas que podem ser vistas e ouvidas, né, acho que eu falei na ordem contrária, mas desejável é algo que alguém deseja, né. Então, mas na verdade, desejável é aquilo que você deve desejar, então é uma falácia quando você usa isso para, se eu entendi direito é isso, para você falar que você está falando de virtude, que essas coisas são desejáveis, de servir a Deus, mas as pessoas não desejam isso, né, então isso não é desejável de verdade, né, mas não é essa a questão, né, a questão é que você é um filósofo, você está olhando para a natureza, pensando, né, e você descobre aquilo que deve ser buscado, né, ainda que ninguém faça, né. Então, é um argumento bem fraco, né, e tem uma falácia envolvida aí, né. Aí tem um argumento, que seria de São Tomás, que ele pega essa lista das falácias da linguagem de Aristóteles e mostra que ele é exaustivo, né, de que ele é completo. Então eu coloquei, vamos lá? Há 3 fontes de erro devido à linguagem: as palavras ambíguas, a entonação das palavras não ambíguas ou ambiguidade no entendimento do disputante, né, ele está pensando que é uma disputa entre 2 pessoas que estão falando, né. No caso de Aristóteles e os sofistas era assim, talvez ele esteja pensando naquela coisa da, é Disputácio que falava, né, da, acho que era que colocavam cada um para defender um dos lados, né, tinha isso nas universidades medievais, né. Então pode ser as palavras, se não for as palavras, a entonação delas e a pessoa que está te ouvindo que não entende, né, acho que isso esgotaria todos os casos, né, eu acho que não tem uma outra coisa possível, né. Mas então, se for a ambiguidade das palavras, ou ela é em uma palavra, que seria a equivocação, quer dizer, uma palavra específica, né, é algo da palavra que tem 2 significados. Claro que você pode ter uma frase com 3 palavras ambíguas, claro, né, mas então ou é devido a alguma palavra, né, ou é a frase inteira que é ambígua. Então pode ser ou equivocação ou anfibologia. Eu coloquei aqui com M, às vezes com N, como anfíbio é com N, eu acho que também o certo é colocar com N, mas acho que em inglês estava com M, então vocês desculpem esse erro. Mas então, a outra ambiguidade possível é pela entonação, que pode ser ou em uma palavra, que é o acento, e ele coloca a composição e divisão na frase toda, né. Então eu acho que dependendo do jeito que você entona a palavra, você consegue fazer parecer eh, que às vezes você está dividindo, às vezes parece que você está compondo. Acho que tem um pouco disso, mas de qualquer forma ele coloca a composição e divisão como sendo uma entonação na frase, e a pessoa pode ter entendido mal, que é a figura de linguagem, seria, é estranho ele colocar assim, né, mas, realmente, de alguma forma tá completo essa lista, né. Aí vem as falácias, nas coisas, né, extradictione, que seriam o acidente, a confusão entre juízos absoluto e qualificados, né, a refutação do ponto errado, também chamada de ignoratio elenchi, petição de princípio, consequente, falsa causa e muitas questões, falácia das muitas questões. O acidente, aqui a gente usa ele de uma forma diferente do caso dos predicáveis, né, se você lembra nos predicáveis tinha acidentes, né, era um dos predicáveis, mas a gente diz que o predicado é acidental quando não tem a mesma definição do sujeito. Então, quando as definições são diferentes, a proposição S é P leva a crer que ambos são, que eu sempre posso trocar os 2, né, o que não é sempre verdade, né, você não pode, quando a gente fala assim: "O cachorro é preto", bom, não é tudo que é preto late, né, não, você não pode dizer isso, né. Então deixa eu ver os exemplos que ele dá aqui. Então, nem tudo que é verdade do sujeito é verdade do objeto ou vice-versa. Então, a questão, isso tem muito a ver com os debates com os sofistas, né.
porque o livro é Refutações dos Sofistas, em que o Aristóteles trata, né. Até alguns caras questionam também o uso da tópica, né, falar que ela era um negócio antigo que só servia para se tratar dos sofistas, né, o que não é verdade, mas vamos voltar aqui para o caso. Então, um sofista falaria assim: "Você conhece aquele homem com o rosto encoberto?" "Não, eu não conheço." Aí depois ele pergunta: "Você conhece o Corisco?" Que é o nome de uma pessoa, né. Ele fala: "Sim, eu conheço o Corisco." "Então, aquele homem de rosto encoberto é o Corisco." Então você acabou de dizer que você conhece e não conhece o Corisco, né. Então isso seria um argumento para falar que o cara se contradisse, né. Então, mas é óbvio que você conhecer o Corisco não significa que você sabe que é ele que está naquele momento vindo, andando ali de rosto encoberto, né. Você não conhecer o Corisco não é você saber que sem tudo em todo momento, onde que ele está, o que que ele está fazendo, né. Então não é uma contradição, né, porque você não está dizendo e negando a mesma coisa no mesmo sentido, no mesmo modo, ao mesmo tempo, etcétera, né. Então, um outro exemplo seria o sofista falar assim: "Aquele cachorro é seu e é pai, logo aquele cachorro é seu pai." Então, você não pode tratar essas 2 coisas como um só por serem ditos do mesmo indivíduo, né. Então, aí vem a falácia de você confundir, afirmações absolutas com qualificadas. Aí o nome em latim é fallacia addicto simpliciter addicto secundum quid. Só que eu não entendi, preciso procurar depois, eu falo para vocês. Porque quando você diz que o absoluto, na verdade, é qualificado, né, você está mentindo, né. Algo que é absoluto, você trata como se fosse qualificado, é um desses nomes. Tem 2 possibilidades, você pode colocar falácia, addictus secundum quid, addictus simpliciter ou inverter, mas eu não sei qual que é qual, porque um é para quando a afirmação é qualificada e você trata ela como absoluta, e a outro contrário, né, então mas, vamos lá. Um predicado é afirmado segundo um quid, isto é, apenas em um certo sentido, quando uma palavra é adicionada qualificando a aplicação do sujeito ao predicado. Então, tem dois tipos de qualificação: ela pode limitar a aplicação do predicado ou pressupor a afirmação não qualificada. Então, ele fala assim: Gibbon, né, era um historiador que escreveu um livro sobre a queda do Império Romano, né? Então, Gibbon era um grande historiador. Então, né, esse seria tipo 2. Ela tá Eu que coloquei inverter esse nome, tipo 2, né, não é, mas seria, ela pressupõe a afirmação não qualificada, porque dizer que ele é um grande historiador, pressupõe que ele é um historiador, né, acho que isso é fácil de entender. Agora, oferecer os pais em sacrifício quando eles estão velhos, é costume entre os tribalhos. Essa seria tipo um, porque ela só é costume entre os tribalhos. É um povo, né, eu não lembro direito sobre isso, mas é um povo, esses tribalhos. Então, se você tirar esse entre os tribalhos, ela é falsa, porque não é costume em geral, é só entre os tribalhos. Mas na primeira eu posso tirar o grande, que está qualificando historiador, e falar: "Gibbon era historiador", continua sendo verdade, ela pressupõe a outra. Aqui não, aqui a qualificação meio que coloca, digamos assim, uma exceção. Então se eu tirar a qualificação, o geral não é verdade. Então, do tipo 1, ao removermos a qualificação, a frase se torna falsa e cometemos aí a falácia secundum quid. Então, a gente então, a gente pegou uma frase secundum quid e que a gente pegou algo que era qualificado e tirou a qualificação. Então isso seria secundum quid. Porque a questão eu estou pensando o problema do nome ali, né, mas, acho que ele dá um outro exemplo aqui, né: "É justo matar em uma guerra justa." Então, se você tirar eh essa qualificação de justa, fala: "É justo matar em uma guerra." Não, só se a guerra for justa, né. Então, laudano conduz à saúde em alguns casos de doença, né, seria algum remédio, alguma substância que te conduz à saúde só em casos de alguma doença, né, mas não é verdade que ela em si mesma gere a saúde. Então isso seria a falácia secundum quid. Então tem também agora a falácia do ignoratio elenchi, que é você não discutir o assunto, você fugir do assunto, né. O nome é comumente aplicado quando a pessoa demonstra não o ponto em questão, mas outro. Mas o verdadeiro significado é a ignorância da natureza da refutação, isto é, quando o adversário não prova o contrário daquilo que quer refutar, mas algo que parece com isso.
Então, é uma coisa de demonstrar uma outra coisa, né, ou refutar a coisa, não refutar aquilo que seu adversário disse, mas uma outra coisa, né. Ou o pessoal gosta muito de falar hoje em dia de falácia do espantalho, que é você inventar uma versão mais fraca do ponto de vista do seu adversário e refutar aquilo como se você estivesse refutando o a visão do seu adversário, que provavelmente é mais qualificada, digamos assim, que não é tão fácil de você rebater, né, então você cria uma versão mais facinho para falar que você venceu, né. Mas aqui seria até algo um pouco mais extremo, né, você não é que você cria uma versão mais fraca ou mais fácil de refutar, você refuta uma outra coisa mesmo, né. Então, para Aristóteles, a verdadeira refutação ocorre quando o predicado é negado do mesmo sujeito, de igual respeito, relação, maneira e tempo em que foi qualificado, né. Então, você refuta alguém quando você faz a pessoa dizer se contradizer, né, no mesmo respeito, mesma relação, maneira, tempo, etcétera, né. Então, o Padre Jorge dá o exemplo de negar a infalibilidade papal a partir de pecados que papas cometeram. Mas isso não serve, porque ninguém está defendendo a impecabilidade papal, mas a infalibilidade, né. A infalibilidade papal diz, eu não sou especialista no assunto, né, mas tem a ver com quando o papa ensina algo, né, isso é uma verdade, acho que da fé, que poderia dizer, foi uma verdade da fé, né. Então isso porque o Espírito Santo que Jesus entregou à igreja, né, mandou à igreja, e para que a gente não fique perdido, né. Então para que a gente sempre tenha ali uma maneira de saber o que que é o certo, né, o que que a gente tem que fazer para nossa salvação, né. Então não significa que o papa que ele não vai cometer pecados, né, não tem a ver com, na verdade não tem a ver tanto com a pessoa que está ali no cargo de papa, né. Posso Seria bom não se estender muito nesse assunto para não cometer algum erro, né, porque essas questões de teologia são sempre complicadas, sempre tem detalhezinhos ali que na verdade são importantes, né, mas tem a ver com ele ensinar sempre aquilo que é correto, né. Então, falar que os papas pecaram, fizeram coisas absurdas, assim, não tem a ver com a infalibilidade, né. Tem também um outro exemplo interessante que é o Berkeley, né, ele era um filósofo, acho que irlandês, ele era daqueles caras que não achava que só ele existia, né, tipo assim, meio um ceticismo, mas ele até tinha um negócio de que ele falava: "Olha, só dá para eu saber que o mundo existe por causa de Deus, né, que é Deus que faz o mundo continuar existindo enquanto eu não tô, né, como é que eu sei que as coisas continuam a existir quando eu não estou mais em contato com elas? É por causa de Deus, né, mas é uma filosofia bem estranha, assim, né. Mas ele tenta negar que a mente seja capaz de formar conceitos universais. Esse foi um dos primeiros, acho que foi o segundo vídeo da nossa série, né. Então ele fala, que a gente viu que a gente é capaz de formar conceitos universais, né, então ele está negando isso. Então eu posso considerar a mão, o olho, o nariz, faltou uma vírgula ali depois de a mão, mas eu posso considerar o olho, a mão, o nariz, cada um por si mesmo, abstraído ou separado do corpo. Mas qualquer mão ou olho que eu imagino deve ter alguma cor ou formato particular. Eu não posso, por nenhum esforço mental, conceber a ideia abstrata descrita acima, né. Então o Padre Jorge diz que esse argumento mostra que não podemos formar um fantasma universal, mas não diz nada quanto ao conceito universal. O conceito é justamente, acho que a maneira que eu expliquei, né, que cada todas as mãos que você vê são mãos com alguma cor, algum formato, né, tem sempre diferençazinhas, né, mas você sempre reconhece elas como sendo mão, e você consegue imaginar outras mãos, né, então tem alguma coisa na sua cabeça que, apesar de toda a variedade que existe, te permite entender o que que é uma mão, apesar de todas as diferenças, né. E aí obviamente que essa ideia que está na sua cabeça não pode ser universal, ela não pode, quando você forma uma figura de uma mão, vai sempre ser uma mão particular. Mas o conceito que você tem é universal, então, ele está refutando uma coisa que todo mundo sabe que não existe, que é o fantasma universal, e não o conceito universal, que é o que ele disse que ele queria refutar, né. Então o Padre Jorge coloca junto com a ignoratio elenchi o argumento ad ignorantiam, onde o debatidor confia no desconhecimento para que se aceite as afirmações, o argumento ad populum, que é o apelo aos preconceitos gerais, então o ad verecundiam, em que você ataca a dignidade daquele que defende uma opinião, e o ad hominem. Acho que a diferença é que o ad hominem é falar mal da pessoa em si, né, e o verecundiam é fazer com que, se a pessoa defende essa ideia, ela é uma pessoa ruim.
entende? Em vez de você refutar a ideia, você fala que quem defende isso é uma pessoa ruim ou alguma coisa do tipo, né. Eu não parei para pensar muito por que que ele coloca isso tudo junto, né, mas quem sabe depois eu faço algum outro vídeo falando sobre isso, né. Aí tem a petição de princípio, que é você assumir a questão em disputa desde o começo, né, então aquilo que você já está assumindo aquilo que você quer provar, né. E o Padre Jorge fala claramente, né, se fosse feito com as mesmas palavras, seria fácil de perceber. Então, geralmente tem uma maneira, assim, de macaquear esse processo, né, e Aristóteles dá 5 maneiras, que é assumir a própria proposição, né, então a Casa dos Lords é tipo o Senado inglês, que na verdade só quem era nobre podia participar, né, ainda é meio assim, né, tem um pouco disso, mas a Casa dos Lords está ultrapassada porque é um anacronismo, então ela está ultrapassada porque ela está ultrapassada, né, não você muda um pouco as palavras, né. Então, assumir o universal do qual se obtém a conclusão, para provar uma proposição universal, você assume um caso particular, né, que você usa para generalizar, assumir a conclusão de cada uma das partes do qual o todo é composto. Então, bom, deixa eu terminar aqui. Assumir uma proposição que implica na causa a ser provada. Então, na verdade, o problema acho que aqui é assumir a universal, né, então você não prova a universal. Se você provasse uma universal e você provasse a partir dela um caso particular, beleza, é um silogismo, né. Todo A é B, não, todo B é C, A é B, logo A é C. Você provou, é um silogismo, mas você assume ela sem provar, né. Você é que se você geralmente quando você assume a proposição é muito fácil de ver que é um raciocínio ruim, mas você assume a universal, que aí a pessoa não percebe, né. Então, esse caso, o terceiro, né, de provar a universal a partir de um caso particular, assumindo um caso particular, né, também tem o problema da generalização, mas você também não prova um caso particular, você só assume ele, né, e assim por diante. Então, o Leibniz, querendo argumentar que todos os corpos materiais são compostos de mônadas simples e indivisíveis, argumenta que o composto deve ser um agregado de substâncias simples. Como conhecemos substâncias compostas, sabemos que há substâncias simples. Acho que é bem difícil esse negócio de que é substância simples, o que não é, mas o Padre Jorge diz que o argumento pressupõe a seguinte afirmação: o que não é simples é um composto atual. Atual aqui quer dizer que todas as partes já são. A diferença é o contínuo. Acho que fica mais fácil de explicar assim. Que ele está falando, olha, tem o composto e tem o simples. Mas entre o composto e o simples tem o contínuo, que é um tipo de composto, mas ele não é simples, porque você pode tirar várias partes dele, né. Então o composto atual possui partes já separadas uma das outras, o potencial não. Quando eu pego, sei lá, imagina uma reta, né, uma reta não, porque reta é infinita, né, mas um segmento, eu posso ir tirando infinitas partes dele, né, eu posso fazer aquele negócio do Zenão, né, pegar metade dele, aí da metade pegar uma outra metade, aí metade da metade da metade da metade, por assim por diante, né, e nunca acaba, são infinitas partes. Então, não é verdade que só existam necessariamente substâncias simples apenas, né, então isso meio que desfaz o argumento do Leibniz, né. Tem também a falácia do consequente, né, que é você fazer a conversão indevida do sujeito com o predicado, né. Então, homens de pouco caráter se vestem elaboradamente, esse homem se veste elaboradamente, logo esse é um homem de pouco caráter, né. Então é a afirmação do consequente que a gente viu nos casos dos silogismos hipotéticos. Também tem a falsa causa, que é quando o sofista, né, alguma pessoa que está disputando com você, tenta fazer a ideia do adversário parecer ruim, né, ou inútil, adicionando uma proposição que não foi dita pelo adversário, né, ele pressupõe uma outra coisa que junto com a sua ideia faz com que ela seja ruim, mas você não disse isso, né. Então o Padre Jorge dá o exemplo de você ver alguém que defende a pena de morte, você responde assim: "Se a pena de morte é justa e for usada para deter o crime em geral, segue que terá que ser aplicado para crimes simples". Então, na verdade, você atribuiu ao oponente que a pena de morte e as punições em gerais são medidas de acordo com a capacidade de deter o crime. Mas, geralmente, quando você defende a pena de morte, primeiro que o cara que defende a pena de morte não disse que ele defende como uma medida para combater
pela capacidade de deter o crime, né. E provavelmente ele acredita que a pena deve ser de acordo com o crime, né, porque o outro cara tá pensando: "Olha, você faz uma pena para que a pessoa não cometa crimes, né, mas aí você tem que, defender pena de morte para alguém que bate carteira, então realmente fica um absurdo, mas você não disse isso, né". Então tem a última falácia das muitas perguntas, que essa falácia era mais importante nas disputas com os sofistas, né, de novo, em que você só podia responder sim ou não, né, você não podia ficar enrolando ou fazendo explicações, você tinha que falar sim ou não. Então o cara mandava essas perguntas ficaram famosas, né, mas você se dedica ao estudo inútil da lógica, né, então sim, eu me dedico ao estudo da lógica ou não, mas de qualquer forma tá pressuposto que a lógica é inútil, né. Também, você já parou de bater na sua mulher, esse tipo de coisa, né. Então vamos aos exercícios? Explique e ilustre as seguintes falácias, né, então petição de princípio, ignoratio elenchi, addictum secundum quid, addictum secundum simplister e o contrário. Então, uma afirmação qualificada que você desqualifica e uma desqualificada que você qualifica, né, cometendo uma falácia, né. Aí tem a composição, divisão. Segunda questão, ilustre das controvérsias correntes algumas falácias mais comumente reconhecidas, então um exercício você tem que ficar prestando atenção aí, algum vídeo do YouTube, alguma coisa para dar um exemplo, né. Classifique as falácias que são incidentes no raciocínio formal e dê um exemplo de cada uma das divisões. Precisava dar uma olhada o que que são incidentes no raciocínio formal, eu acho que mais as não sei se ele está falando em geral, né, porque todas essas falácias seriam para um raciocínio, para um silogismo, né, mas eu vou pensar a respeito, qualquer coisa eu falo para vocês. Examine e nomeie as seguintes inferências: gírias são metáforas, metáfora é poesia, portanto gíria é poesia. Cleon não é Sócrates, Sócrates é homem, logo Cleon não é homem. Aristóteles é uma palavra de 5 sílabas, Aristóteles é perspicaz, logo perspicaz é uma palavra de 5 sílabas. Ninguém nasce escravo porque todos nascemos com nossos direitos originais. Achei estranho, né, mas ninguém se torna um escravo porque uma pessoa não pode se tornar uma coisa. Sob quais circunstâncias podemos inferir uma conexão causal entre dois fenômenos a partir da frequência de sua ocorrência? Ilustre as falácias que incidem nesse tipo de inferência. Considere o seguinte: juiz, não havia um acordo escrito para a venda desse carpete. O eu coloquei querelante, que em inglês estava um nome estranho, mas eu não sou do direito, desculpa. Mas o cara que está ali, né, sendo julgado, né. Bem, você não tem um acordo escrito para comprar um pão. Juiz, você não cobre o chão com pão. Querelante, nem com um carpete, né, então não entendi, achei bem engraçado. Acho que o cara tem que ter coragem para responder isso para o juiz, mas, sei lá, acho que tem uma falácia aí no meio. Explique a distinção entre falácias lógicas e materiais, ilustrando um exemplo de cada. Eu não sei, só se isso é aquela questão de que a falácia lógica seria o erro das regras do silogismo, que o padre Jorge não explicou direito, mas imagino que seja isso. Defina a falácia e distinga da crença falsa. Nomeie a falácia nos seguintes termos. Ah, tá, nos seguintes argumentos, desculpa. Mau gerenciamento não é lucrativo, ferrovias nunca são mal gerenciadas, portanto, ferrovias são sempre lucrativas. Vácuo é impossível, pois, se não há nada entre dois objetos, eles devem se tocar. Bem interessante essa, né? O governante de um país não deve ser culpado por usar sua influência para avançar suas visões religiosas, pois todo homem tem o direito de inculcar suas opiniões. 9. Descreva uma entre as principais classificações de falácias, explicando os termos usados. 10. A lógica foi descrita como uma máquina de combater falácias. Com apropriada, não é apropriado, mas é com apropriada essa descrição para você. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Podem curtir, compartilhar, comentar. Até a próxima. Valeu.